os Pink Umbrellas? E são os Pink Umbrellas minúsculos, quando eles estão nascendo. Brandi Muep Etmo, e hoje estou aqui com Natália Noli e com Túlio, o also known as Vaso Vazio, que vão estrear Memento Mori, Enquanto Muitos Morrem, e só que a gente vai conversar com eles daqui a pouquinho. Primeiro eu tenho vários avisos para dar como de costume. O Festival Pink Umbrellas São Paulo começou dia 25 de fevereiro, vai até dia 5 de abril, apresentando sempre artistas que foram selecionados pelo edital do Pink Umbrellas para criar obras específicas para este formato vídeo a ser veiculado em transmissão. Mas, em seguida, essa obra vai se juntar a outras 60 obras que foram realizadas desde março a dezembro do ano passado por artistas da China, México, Alemanha, Gana, Uruguai, Áustria, Taiwan, Brasil, e deve ter outros que eu não vou saber, e que estão disponíveis no canal Pink Umbrellas do YouTube. Desde já vocês podem entrar lá assistir, junto com outros conteúdos para cada obra dessas que foi lançada semanalmente o ano passado. Há também um vídeo da Antropositivo fazendo uma reação crítica, uma invasão crítica, uma abordagem, um pensamento, uma reflexão acerca da obra lançada nessa semana. E também está tudo lá, e tem também o famoso, famigerado Pink Talks, o talk shows do Kraka com artistas, curadores e uma galera para conversar sobre arte contemporânea e essas coisas que tanto nos afligem. Enfim, por sinal, não se esqueçam aqui de assinar. Tive uma ideia diferente hoje, eu aponto para os dois lados, então não tem como errar. O nosso botãozinho da Twitch, aqui para você se assinar e receber as nossas notificações, que a gente jura por Deus que acabam dia 5 de abril. A gente não vai ficar mandando notificação pelo resto da vida, sabe? Não é telemarketing isso aqui é Pink Umbrellas, meu povo. Então, essa programação inclui sempre, a programação agora, né, desta nova edição do Pink Umbrellas, inclui sempre a estreia de 2 obras por semana, sendo uma na mostra Pink e outra na mostra Fringe, que é essa que nós estamos agora, essa mais tardona, essa mais assim dos vampiros e dos morcegos e da baladinha noturna pós-teatro, que foi o que a Mirella me explicou que é. E também temos toda semana a estreia do podcast Com Defeito, sempre carinhosamente, afetivamente, delicadamente editado em plano sequência pelo Muep Etmo, com entrevistas com os artistas, entrevistas longas, 2 horas de conversa, onde eles falam de absurdamente tudo.
E no final de toda a programação teremos o vídeo da Antropositivo, que são Rui Filho e Paty Cividanes, que é uma reação crítica e reflexiva a todo esse conteúdo dessa ocupação que a gente está fazendo. E, sim, a versão derradeira do Pink Talks, que a gente acabou de combinar que vai ser todo mundo enchendo a cara no Zoom e conversando e essas coisas todas. Acabamos de decidir isso hoje aqui, antes de entrar ao vivo. Então, é isso. O Pink Talks o Pink Talks não, estou errando. O Pink Umbrellas é uma realização coletiva, utópica, ideológica, que conta com o apoio de Jazz Bellarmino na transmissão e em mais uma porrada de coisas, Grazi Vieira e Giorgia Tolaine na produção e mais uma porrada de coisas, Tuca Paoli na edição de vídeo, consultoria e mais uma porrada de coisas, Mirelle Moep na curadoria, na idealização, no apoio psíquico e mais uma porrada de coisas, e este craca que vos fala na condução do bate-papo com os artistas e uma porradinha de coisas que eu acho que a galera está ralando mais do que eu. Então, resumindo, vamos lá, a programação sempre vai ser de quinta a domingo, às 9h30 tem sempre a estreia da obra da semana, na Mostra Pink. De sextas e sábados, às 11h30, temos a baratinha, o After alternativo, que é a Mostra Pink Fringe. E domingo, a estreia, às 4h30, do podcast Com Defeito do Moep, sempre conversando com os artistas selecionados. Veja a programação inteira aqui embaixo, porque é muita informação, são muitos artistas e muitos horários, e é confuso mesmo, e eu também, mesmo lendo aqui, eu errei, então vocês podem pegar a informação certinha aqui na diagramação da Twitch, ok? E sim, meus caros, hoje estamos aqui com Natália Noli e Túlio Vaso Vazio para conversar sobre a estreia da obra que vai acontecer exatamente agora, mas antes eu tenho que dizer que o Festival Pink Umbrella São Paulo é um projeto contemplado pelo edital PROAC, expresso na Lei Aldir Blanc, através do Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e PROAC. E não se esqueçam de nos seguir na Twitch e no Instagram. Bora! Queridos, desculpem a introdução longa, mas bem-vindos. Muito legal a presença. Como sempre, eu já assisti ao trabalho para poder conversar com vocês um pouco a respeito, mas antes mesmo da gente começar a falar sobre o trabalho, eu queria pedir um pouquinho que vocês se apresentassem, dissessem um pouco da forma que vocês preferirem, quem vocês são. Vou pedir primeiro para a Natália começar. Quem é Natália Noli, o que tem feito, o que tem escrito, o que tem lido e assistido? Oi, Craca. Oi, Túlio. Oi para quem está nos acompanhando. É difícil a gente saber quem a gente é, né? A gente sabe mais o que a gente faz, né? Isso aí, também serve. Né? Eu trabalho, eu acho que num campo meio híbrido, né? Da performance com a poesia, com vídeo, e eu também, para além disso, eu sou curadora de artes já há bastante tempo, né? A gente até se conhece daí. E hoje o que a gente está participando aqui do festival é com um pouco desse campo híbrido, né? Acho que resulta um pouco dessa ação mais nesse lugar em que as coisas se confundem, se misturam, da performance com a poesia e com a linguagem do vídeo e tal. Mas é isso, eu sou pisciana, paulista. Isso é um detalhe importante. E vegetariana por enquanto, não sei até quando. Ótimo, enquanto resistir. E Túlio, assim, quem é Túlio, mas desculpa, nessa resposta você pode responder o que você quiser, mas você é obrigado a dizer por que Vaso Vazio, cara, pelo amor de Deus. A resposta mais simples para isso foi que eu estava arrumando a casa com minha mãe e ela falou Vaso Vazio. Eu falei, cara, isso, como foneticamente, soou muito bom para mim, entendeu? Aí eu usei isso e falei, mas por que eu estou usando esse nome, né? E
sei lá, eu meio que entrei nessa vibe de morte mesmo, porque eu comecei a fazer música nessa quarentena, no passado, no retrasado também. Sei lá, cara, eu acho que depois que a gente morrer, a gente é um vazio, sabe? É o que eu acredito também. Então, eu meio que estava pensando nisso no caixão vazio, no crânio vazio, porque quando a gente morre o cérebro vira meleca depois, todo mundo, os vermes comem a gente, então não sobra nada. Eu pensei mais nisso. Um negócio mais bad vibes, né? Entendi. E você atua, você falou que você começou a tocar há pouco tempo. Você é músico, você já tocava antes? Eu não entendi Eu muito comecei bem a tocar com 12 anos guitarra. Ah, tá, faz tempo. Faz tempo. Me Faz um soou tempinho. meio que... Não, eu comecei a entrar nesse loophole do noise, do experimental, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, sabe? Então eu comecei a entrar nisso e falei, pô, eu quero fazer isso porque isso é o que vai pra frente na música, sabe? Não é um Metallica, um Iron Maiden, é um negócio que vai além disso, sabe? Então eu tava querendo experimentar, querendo fazer barulho mesmo. As pessoas Uhum, chamam de barulho quando escutam esse tipo de claro. música. E aí Mas a gente chama de noise, e é a mesma coisa. mas eu acho que é um pouco do porquê as pessoas chamam isso, sabe? Tipo, muita gente vai olhar o que a gente fez e vai falar que isso não é arte, muita gente vai falar que isso é só barulho, e na verdade é um tipo de expressão, sabe? É mais do que barulho, entendeu? Se as pessoas olharem nas entrelinhas, elas vão entender que tem uma mensagem por trás e tem uma pessoa expondo coisas de dentro, sabe? Então, eu acho que esse barulho é um pouco da angústia que a gente tem dentro, a gente quer meio que explodir de uma vez, sabe? Então, Uhum. por isso que eu comecei a fazer noise mesmo, noise de arte experimental. Legal. Então, já que estamos falando de arte mesmo, então vamos para a obra, propriamente dita. Assim, eu, assistindo, eu chamaria o que eu vi de uma video performance. Nesse sentido, é um pouco diferente de outras obras que estrearam aqui, que tinham um caráter um pouco mais organizadamente narrativo, assim, né? E primeiro eu pergunto assim, se vocês concordam com isso, ou você acha que melhor eu parar de opinar, mas o que eu gostaria mesmo era fazer um exercício assim com vocês de supondo que a gente tivesse, assim, depois que a gente tiver todo mundo vacinado, tal, que alguém chegasse para vocês e falasse assim: gostei desse trabalho, vamos expor ele num espaço expositivo, numa galeria, num espaço cultural, numa mostra coletiva, etc., né? Como vocês imaginam que vocês instalariam essa obra no espaço, esse vídeo? Só o vídeo? Fariam alguma instalação? Como aconteceria isso se vocês tivessem a oportunidade de expor ela não apenas aqui na internet, como a gente vai fazer hoje? Pô, essa pergunta é massa. Quer que eu responda, Túlio, ou você responde? Eu tenho uma resposta também, mas pode ir na frente. Não, a gente pode ouvir as duas, não tem problema. Então. Né? Cada um deve ter pensado uma coisa. Ótimo, vamos lá. Eu acho que ela funciona como projeção, como vídeo, né? Na plataforma vídeo. Mas se ela tivesse num ambiente de instalação, numa galeria, num espaço expositivo, eu particularmente ia gostar muito de vê-la assim exposta num ambiente bastante imersivo, de escuridão completa, sabe? E de uma forma que quem tivesse nessa cabine, nessa caixa preta, não soubesse muito se localizar no espaço, assim. Só tivesse como fonte de luz a própria projeção, né? Uma Entendi. caixa... Um fundo infinito preto, assim, praticamente, né? Mas um breu profundo mesmo, né? Porque algumas caixas de instalação que, às vezes, até por uma questão de acessibilidade, são mais clarinhas, tem onde sentar, onde colocar coisas,
eu construiria um ambiente que garantisse uma escuridão muito profunda. Eu ia pedir ajuda para a Mirella, porque, enfim, é uma coisa que me veio quando você perguntou. Legal, ótimo. E Túlio? Eu pensei a mesma coisa também. Uma coisa Então bem, pronto, bem- é uma coisa resolvido. bem escura, tem que ser bem escuro. E como tem muito vermelho na obra, acho que essa escuridão teria que ser meio que iluminada por esse vermelho, sabe? E tipo, Uhum. muito alto-falante, tipo, para estourar mesmo o som e a pessoa ficar, tipo, sabe, tomando som de todo lado e querer um negócio desconfortável mesmo, sabe? Eu acho que é para ser desconfortável. Sim, legal. É engraçado esse negócio da escuridão nos espaços expositivos. Tem isso, né? Acho que até meio por acessibilidade, ou porque as pessoas, enfim, né? A gente percebe que o lugar tinha que estar totalmente escuro e não está, né? Mas eu fui recentemente, não vou nem lembrar o que era, mas tinha uma instalação que era escura de um jeito que você não conseguia entender qual era o espaço, assim. Você não entendia se estava um lugar grande, pequeno, tal. Estava muito bem montado o negócio e a obra ficava num cantinho assim em cima. E realmente era incrível, assim, essa coisa de você, aquilo flutuar num espaço infinito faz sentido total, né? Legal. Apesar, assim, desse vídeo, ele, se eu posso falar isso, né, ele ser, assim, prioritariamente performático, eu senti que ele tinha pelo menos dois momentos. Tinha um momento assim de mudança, né? Uhum. Que eu meio lançando mão um pouquinho assim da minha formação conectada ao cinema, eu chamaria que de repente pareceu para mim que de repente surgiu uma câmera subjetiva. Quer dizer, primeiro a gente está vendo algo que eu não vou dizer o que é, porque a gente combinou aqui de não dar spoilers, mas a gente está vendo algo e depois esse algo está vendo. Parece que, né, teve esse jogo de câmera, assim. Não sei se foi exatamente isso, assim, mas a minha pergunta é assim, na cabeça de vocês tem essa organização formal por partes nesse vídeo e isso significa ou tem algum motivo de ser assim? Sim, foi pensado isso. Eu tive que me desdobrar em 3 funções. Foda. Porque eu fiz vídeo, eu fiz a luz e eu performei, né? E então eu desenhei um roteiro para mim, né? Já que eu tinha que alternar entre 3 funções simultâneas, eu desenhei um roteiro no espaço, no tempo, e justamente esse roteiro previa essa mudança de um olhar de fora, né, de uma ideia um pouco de registro, de voyeur, né, de um olhar voyeur da câmera, para uma transição. Na verdade, são 3 transições. É um olhar mais voyeur, um olhar mais subjetivo, né, uma lente mais subjetiva. E aí, na terceira sequência, que na verdade foi gravado antes das outras 2, até em dias diferentes, tal. A terceira sequência, a ideia era uma mistura das 2 possibilidades, sabe? Um olhar que era um pouco voyeur e um pouco subjetivo da lente. Mas que ótimo que você perguntou isso, porque teve uma preocupação, assim, né? Porque performance, a gente parte às vezes de um roteirinho muito simples, né? Mas esse simples é isso. Você tem que fazer, tem que dar certo depois, né? Porque esse é o ponto, né? Porque a performance parte de um statement, né, a gente fala às vezes, né? Ou de uma proposta, ou de uma ação inicial, tal. E aí ela vai se desenrolar. E aí acontece muito de a forma, acho que principalmente quando a gente vai registrar a performance, da gente bota uma câmera lá ou bota alguém com a câmera na mão, filmando, registrando e do melhor jeito possível e pronto. Mas, de repente, talvez até por força um pouco das condições aí, você tendo que dar conta dessas várias tarefas, né?
surge a coisa se mistura com uma linguagem que eu estou chamando aqui de cinematográfica. Esse conceito de câmera subjetiva é uma coisa do cinema. Isso, a performance não vai fazer isso a princípio, né? E eu achei legal, porque é interessante que a gente vai vendo o vídeo e, de repente, porque quando a gente está vendo um vídeo de performance, a sensação é que a gente fica assim, bom, isso pode durar 5 minutos ou 5 dias, não sei, né? Ficar lá, sim. Então eu vejo o tempo que eu quiser e pronto, né? Mas não, de repente aqui temos um vídeo que eu acho que tinha uns 15 minutos no total, né? Em que é interessante vê-lo inteiro, porque há mudanças de pontos de vista acerca do que a gente vai ver. Né? Tem uma mistura de linguagens aí com relação a essa parte do registro do que foi feito, né? Eu achei isso algo remarkable, assim, né? Enfim, não sei se Túlio... Diga. Eu acho que eu estou pesquisando bastante um cinema mais experimental, porque eu fico um pouco entediada com o registro da performance. O registro da performance tem uma função incrível na história da performance, né? Fundamental até para a arqueologia da performance, mas o registro da performance não é a vídeo performance, são coisas diferentes. E aí a vídeo performance ela pode ou não flertar com o cinema, ela não necessariamente flerta. Mas eu tenho esse flerte, né, na minha pesquisa, eu venho desenhando isso como experimento mesmo, sabe? De sair desse lugar do registro e da colheita, né, de colher imagens para que o vídeo seja parte da performance. Ele seja um ator, um performer junto comigo, com quem estiver performando comigo. Mas eu acho que o Túlio tem muito para falar da música, que a música joga muito, né? A gente jogou muito juntos ali. Queria, né, deixar ele falar também. Jogar a bola pro Túlio. Agora vai, Túlio. É com você, cara. Cabecear pro gol. O que eu mais gostei da performance dela foi o sentimento de found footage, sabe? No final, parecendo um terror found footage e, cara, pra mim pareceu muito filme de terror e eu fiquei muito animado pra gente trabalhar mais e fazer mais coisa disso, entendeu? E fazer, tipo, terrorzão mesmo, sabe? Eu tô nessa vibe de fazer essas músicas mais pesadas e mais um clima de terror mesmo. E o que eu faria diferente hoje seria ver a performance dela e depois trabalhar na música em cima. O que não foi feito. Eu fiz a música, ela fez a performance, depois eu até dei uma ajeitadinha na música em cima da performance dela. Mas então deixa eu perguntar, a Natália ouviu a música antes de fazer a performance? E ouviu durante a performance? Não, sim. Durante a performance, não. Não, tá. Era muita coisa, né? Tá, sim. A gente fez dois trabalhos muito separados e organicamente, na hora que a gente juntou eles, deu muito certo, entendeu? Então foi tipo um negócio meio que a gente ficou meio perplexo de como a música, sem querer, sem ela ver minha música, sem eu ver a performance dela, conseguiu juntar as duas coisas e casar bem, sabe? Então acho que foi, como a Natália falou, e eu uso essa palavra sempre, foi orgânico, sabe? Foi um negócio que eu fiz a minha parte, ela fez a dela, na hora que a gente juntou, a gente viu que tinha um negócio muito foda ali. E aí foi só uns ajustes finais e foi o que foi, sabe? Então, mas a gente ficou testando umas coisas, né, Túlio? Sim, a gente testou, você mandava uns arquivos, sim. A gente testou bastante, mas eu não fiz a música olhando a performance dela. Acho que isso foi até o que eu deveria ter feito, trabalhar em cima da performance. E ela não usou minha música para trabalhar na performance. Acho que a gente conseguiu juntar essas coisas de uma forma, como eu já disse, orgânica. Sim. E saiu muito legal. Pelo menos eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que fez. Foi um negócio pesado, um negócio triste, deprimente, mas é a situação que a gente está vivendo hoje. Não tem como escapar. Certo. Bom, então deixa eu fazer a outra pergunta que eu queria perguntar um pouquinho sobre o tema específico agora, menos sobre o formato, mas sobre o assunto. Por exemplo, eu sei que a Natália tem uma coisa já muito radicalmente libertária em relação ao corpo, ao desejo, até mesmo
já tem esse selo chamado libertária, né? Nos trabalhos você tem essa coisa de alguma forma, se bem que agora também a gente conversou um pouquinho antes, agora eu já estou achando que não é bem isso, né? Mas que você tinha essa coisa meio de partir da sua própria experiência ou do seu próprio corpo nessa expressão artística. No entanto, esse vídeo que a gente está vendo, o tema é outro, eu acho, né? A gente está falando de algo mais a ver realmente com esse momento de morte. Isso está também no release que vocês escreveram a respeito da obra, né? E essa experiência da morte já tinha sido trabalhada por vocês anteriormente, em primeiro lugar, e como esse tema se relacionaria com os outros trabalhos que vocês fizeram antes, ou se esse tema, na verdade eu quero saber assim, esse tema já estava presente nos trabalhos anteriores, por exemplo, eu sei que a Natália tem um trabalho em torno do erotismo, e isso estava lá já de alguma forma, ou na verdade foi uma experiência nova, específica que aconteceu aqui? Para mim foi bem complexo, assim, porque tem uma briga, né, de Eros, a erótica, né, e Thanatos, né, que é o deus da morte, da dor, do sofrimento. Tem uma briga mítica e mitológica entre esses deuses. Só que, de certa forma, um só existe porque o outro também existe, né? A dimensão erótica da arte, da existência, ela é uma briga contra a morte, de certa forma, né? Uma briga com Thanatos, né? E a morte é justamente o oposto disso, né? É o apagamento, o encerramento do prazer, né? Da dimensão erótica de ser, de existir, né? Do corpo. Então, eu tive que pender mais para Thanatos, né? Que, tipo, eu acho que de um modo geral, outros trabalhos que eu já fiz em vídeo performance, as coisas que eu escrevo, que eu publico, meus livros, enfim, quase tudo que eu faço pende para uma erótica libertária, onde a morte não tem espaço, né? Assim, a gente está brigando com a morte e ela não aparece, né? Ela não é desejável que ela seja protagonista, né? Mas, por outro lado, eu concordo com o Túlio, assim, tem um flerte com o terror e com uma coisa meio levemente sexploitation, okay. Mas eu acho que tem uma referência, assim, depois que eu vi que também veio, né, uma coisa meio terror, um terror meio erótico, mas eu acho que é porque sou eu que estou olhando, talvez as outras pessoas não vejam isso, né? É porque eu acho que eu me acostumei a ver as coisas que eu faço com uma certa carga erótica, né? Mas talvez seja uma viagem da minha cabeça. E assim, tem uma coisa de meio trash, assim, né? Tipo, eu estudei um pouquinho com o Zé do Caixão, né? Olha. Tive esse prazer de ser aluna dele. Então, eu também procurei trazer um pouquinho, assim, uma referência, quase um gostinho, assim, dessa coisa meio trash do terror, assim, desse terror de baixo orçamento, né? De pouco recurso, né? Tipo, uma câmera só para fazer tudo. E você fazendo tudo, né? Assim mesmo. Sim, bem Zé do Caixão mesmo. Tipo, ele fazia tudo, mano. Terror mundo real, gente. É o Brasil. Fazer arte experimental no Brasil. Mas, assim, eu acho que foi bem diferente para mim. Assim, eu tive que fazer um exercício de tirar essa coisa mais erótica do que eu faço, mais libertária, pá. Mas eu ainda vejo lá, Craca, mas talvez só eu veja. Enfim, não sei como é para o Túlio e para você. Eu ainda vejo uma coisinha, uma relação ali com o que eu escrevo. Legal. Bom, gente, já deu 00:01, então chegou a hora, já falar em Zé do Caixão, chegou a hora da estreia. Então, bom, em primeiro lugar, agradecer demais a Natália, a
ao Vaso Vazio, Túlio, pela participação, pela conversa, parabéns pelo trabalho e vamos assistir Memento Mori, Enquanto Muitos Morrem.